Olá, queridos, aquele abraço, Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui, mais uma entrevista aqui no nosso canal e agradecendo a Deus por essa oportunidade. Hoje nós vamos estar conversando com o pastor Elcio Nunes, lá dos Estados Unidos. Pastor Elcio, aquele abraço, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo ao nosso canal. Desde o Brasil para todo mundo, né? A paz do Senhor. Pastor Elcio, começando essa nossa entrevista, queremos saber, o senhor que está aí nos Estados Unidos, o senhor é brasileiro, de que cidade, pastor? Antes mesmo de dar essa informação, eu queria agradecer a você, jornalista Gomes Silva, por essa oportunidade de estarmos juntos. Eu aqui no Houston, Texas, você em Campina Grande, cidade, a rainha da Borborema, né? Isso. Então, agradeço por essa oportunidade de poder estar nesse momento com você e dar as informações necessárias e discutirmos um pouco de coisas boas. Né? Eu sou de João Pessoa, na Paraíba, nasci em João Pessoa, na maternidade Cândida das Vargas, né? Tá na João Machado, ainda hoje existe. Né? Uma família aí de João Pessoa mesmo, família humilde. Fomos lançados pela Horários Canadenses e Americanos em João Pessoa, naquela época, a irmã Lídia Almeida de Menezes, presidente do Instituto Bíblico Betel Brasileiro, minha mãe na fé, irmã Lídia, né? Ernestine, Doris, naquela época era bem feminino a evangelização, né? Sempre a Assembleia de Deus, que foi sempre masculina, mas as demais eram bem femininas, né? Então fomos alcançados, minha família é muito católica, alguns espíritas, e foi muito difícil o campo de evangelização naquela época. Eu tinha 9 anos de idade, finalmente minha família aceitou Jesus, minha mãe firmemente, e crescemos ali sendo doutrinados no Betel Brasileiro. Fiz parte muitos anos da minha adolescência da igreja Betel no Cristo Redentor, que hoje existe, a grande igreja do Cristo Redentor, e depois teve o chamado para a obra missionária. Né? O senhor está aí nos Estados Unidos há quanto tempo? Faz 28, 29 anos. Cheguei em 92. 92. 28 anos. 28 anos. Pastor, o senhor aí pastoreia que igreja? Está ligado a que grupo? Porque tem aí uma diversidade de igrejas, né? Ligada a grupos diferentes. Antes eu estava ligado à Convenção Batista do Texas, né? Convenção maior do mundo. Eu sempre fui ligado ao Betel, vim para cá, não houve essa oportunidade de continuar ligado eclesiasticamente ao Betel, mas espiritualmente eu sou ligado ao Betel Brasileiro, que tem sede em João Pessoa, na Paraíba, e está em todo o Brasil e no mundo. E hoje eu sou ligado, há uns 10 anos, à Convenção Missionária Church. É uma convenção, um pool de igrejas que tem visão missionária. Já existe por 150 anos aqui nos Estados Unidos, temos 500 igrejas na África, temos 400 igrejas aqui nos Estados Unidos. Então, é de puro discipulado, de pura visão missionária. Há uma doutrina muito bíblica, assim parecida com a Assembleia de Deus, com os batistas, muito boa. Estou há 10 anos, me sinto muito bem nesse grupo. Agora, não trabalho com brasileiros, trabalho com o povo de língua hispana, que fala espanhol. Mas o senhor já levou alguns brasileiros aí para sua igreja cantar ou pregar aí, não? Aqui sempre vem, né? Como é hispana, não é tanto fluxo. Porque o fluxo de brasileiro não é muito para cá, para o sul. É mais para o norte, para Nova York, para Boston, New Jersey, para Miami, né? Aqui tem brasileiro, mas não é a quantidade que tem lá no norte. Mas sempre aparece. Você conhece o pastor, que hoje é pastor e cantor, Eduardo Silva, que foi casado com a Zirã Araújo. Ele esteve aqui comigo durante 3 anos, outros pastores também estiveram comigo aqui, naquela época em que era mais fácil quanto à imigração. Hoje está difícil, antigamente era muito fácil para pastores, hoje é muito difícil. Pastor, para falar, antes de começar aqui, foi algumas perguntas com relação à questão da família, do pastor, enfim, as situações que a gente tem vivido, né, como pastor e tem visto outras lideranças. Eu quero que o senhor faça um resumo para a gente, porque aí nos Estados Unidos existe um país dividido por 2 regiões praticamente, onde tem o norte e tem o sul, e existe uma diferença em número de igreja. O norte, pelo que nós sabemos, é mais secularizado, a região sul é mais avivada
Fala um resumo para a gente, esses dois lados aí dos Estados Unidos. A questão lá do norte é que ela teve muita influência de Europa, de um povo secularizado, principalmente católicos, que invadiram aquela área de Nova York, de Boston, New Jersey, né? Os Kennedys, que são muito católicos, a família Kennedy manda naquela área, do Rockefeller, a área do dinheiro. Nova York, a área da Bolsa de Valores, tudo, né? O secularismo, né? Não quer dizer que Deus não obra lá, nem obrou. Ali, naquela área também houveram grandes avivamentos, né? Na Califórnia, na Rua Azusa, avivamento da Rua Azusa, a Moody mesmo, naquela área toda. Agora, aqui no sul dos Estados Unidos, os batistas se implantaram mais. Os batistas têm a visão missionária, os batistas têm a visão bíblica centrada na palavra, e os batistas dominam aqui a região sul. Tanto é que é chamada região do cinturão evangélico, a região aqui de Mississippi, Alabama, Texas. Então, onde você vai, porque eles são muito missionários, e entra naqueles lugares pequenininhos, naqueles sítios, você vai encontrar uma igreja batista pequenininha, não é muito grande, não. E, às vezes, tem até igreja grande, com 20, 30 pessoas, que se tornou igreja de famílias. Está no campo e as pessoas saem do campo, vão estudar fora, mas aquela igreja continua, é de família. Na Páscoa, no Natal, todos têm uma visão de evangelização mundial muito grande. A maior convenção do mundo é a Convenção Batista. Então, eles aqui comandam e traz essa visão missionária. Tem os metodistas também, a Assembleia de Deus aqui também, ela é forte também, né? A Assembleia de Deus, os presbiterianos são fortes. Então, aqui é um avivamento quase igual ao Brasil. Cada esquina, 3 esquinas aqui, nessa área sul dos Estados Unidos, mais propriamente no Texas. Essa área que o senhor está. Então, o senhor está na cidade... Houston, não é isso? Houston. Houston tem 2 milhões e 500 habitantes, a grande Houston tem 5 milhões, mas temos uma população de 1 milhão e 500 mil hispanos. Mais de México, mais de Centro-América, de El Salvador, de Nicarágua, de Costa Rica, Guatemala. Então, temos uma população de 1 milhão, 90% desses hispanos não são alcançados pelo Evangelho. Todos os dias entram, como também pela fronteira, né? Então, todos os dias entram, e é gente que necessita ser evangelizada, vem com muita incredulidade, muitas crenças enraizadas da Guadalupe, que é a deusa deles no México, é um país que Deus ama e está alcançando, mas é muito difícil. O Brasil hoje está há 50 anos avançado quanto ao evangelho em relação ao México. O México ainda é muito idólatra. É um campo muito duro, mas é um campo de desafios para a obra missionária. Pastor, me diga uma coisa. Por que, já entrando na nossa entrevista propriamente dita, né? Porque eu vi o senhor, inclusive, fazendo um comentário sobre filhos de pastores, a dificuldade que muita gente tem do pastor ter filhos que não querem fazer parte do ministério, mas já tem outros que são bênçãos no ministério do pastor. Então, a minha primeira pergunta nesse sentido, pastor: por que a maioria das igrejas tem dificuldade em reconhecer a esposa e os filhos do pastor como membros dessas igrejas, pastor? Até depois que eu escrevi esse artigo, eu recebi muitas notas, chamadas, pedindo para que escreva um livro, né? E eu vou lutar para escrever um livro nessa área também. Eu tenho 2 filhos, uma filha e um filho. Minha filha hoje é bênção na igreja, minha filha também. Os 2 são casados. Ele tem 37 anos, minha filha tem 34 anos. Então, são bênçãos. Depende de como o pastor local administra essa situação. A questão é que, muitas vezes, o pastor termina dando mais tempo ao rebanho e não dá tempo àquilo que é mais precioso, ao rebanho mais precioso que ele tem, que é a sua própria família. Noé, muitos dizem que Noé foi um derrotado, mas isso não é verdade. Todos se perderam, mas ele ganhou a família, né? É verdade. Noé ganhou a família. Às vezes, falta de atenção no dia a dia. Eu me lembro que no Brasil, quando eu estava muito metido na obra, e teve uma vez um membro da igreja, da direção, veio: pastor, eu quero falar com o senhor. Eu digo: diga, olha, o seu filho disse que anda muito triste. Meu filho, nessa época, tinha 7 anos, porque quase que não vê o senhor nos campos missionários,
e ele vive muito triste, se sente só. Às vezes a mãe está em casa, né? Minha esposa sempre foi pastor, mas em casa com eles, mas falta aquela outra parte. É quase como um divórcio. Você está sempre no campo e os filhos, né? Então, isso é difícil e falta aquele entrosamento, aquele calor pai e filho, porque é pastor, mas antes de ser pastor, é pai, é pai. E os filhos também, como se o pai não souber orientar bem, eles veem a igreja como propriedade do pai. Como propriedade do pai, e isso às vezes cria um zelo, um ciúme na liderança, principalmente de pessoas de mente pequena, de diáconos, de presbíteros, que veem os filhos, muitas vezes, é reação de uma criança. Ela pensa que a igreja é do pai dela, então ela tem certas liberdades que muitas vezes irritam a direção. E a direção, por não ter maturidade espiritual, aí começa uma luta com os filhos de pastores. E muitas vezes essa luta é trágica, porque eles se rebelam, se frustram, alguns vão ao suicídio e alguns não querem nada com o evangelho. Pela misericórdia de Deus, lá na frente Deus os traz de volta. Mas grande culpa disso aí, em certo sentido, eu sei que é a obra, o pai tem que dar-se, mas a igreja não está preparada. Deveria haver um curso para isso. Como a igreja preparar-se para trabalhar com os filhos do pastor. Cada igreja. Eu não sei nos Estados Unidos, mas aqui é comum, por exemplo, os filhos e a esposa do pastor não terem nome. São tratados como não filho do pastor, a mulher do pastor. Isso aí, muitas vezes... Mas isso aí também falta um apoio da liderança da denominação, do próprio pastor, fazer reuniões com a igreja, mostrar o que é a família pastoral, não só a dele. Eu estou aqui hoje, amanhã eu posso sair, vem outro pastor da família, e como a igreja, esse curso não existe. Quem está nos ouvindo agora, líderes, comecem a pensar nisso, uma formação de curso dentro das igrejas ou da denominação, ou dos grupos de pastores. Em João Pessoa tem a APEP, tem outros conselhos de pastores, de como levar a igreja a ver a família pastoral. Né? Então, é isso aí que deve haver. Não está havendo essa ministração, essa orientação de como trabalhar, principalmente a direção da igreja, como trabalhar com a família pastoral. A gente sabe que tem filhos pastores de lideranças que eles são bênçãos no ministério de seus pais, mas eles preferem seguir outros caminhos, e muitas vezes até frustrado com o que vê dentro das igrejas em relação aos seus pais, e eles decidem seguir outros caminhos. Isso é comum nos Estados Unidos? Isso está em todo lugar, né? Está em todo lugar. Você vê na Bíblia mesmo, quando vê os filhos de Eli, do sacerdote Eli, de Samuel, certo, que estava certo que vinha um rei, já era pré-determinado, mas podia ser em outro tempo, se os filhos de Samuel fossem obedientes. O povo disse, teus filhos não obedecem, os filhos de Eli nem se discute, os filhos de Davi. Então, isso tem sido um problema onde o diabo ataca, ou também uma falta de orientação de como trabalhar. Veja que não é de hoje, estamos falando de 2, 3 mil anos atrás. Já tem esse problema dos líderes. Você sabe que no Brasil hoje não é discutindo política, mas o líder aí maior, o Bolsonaro, traz um grande problema diante da sociedade com os filhos. Quer dizer, não só pastoral, mas em sentido de liderança. Como tratar com os nossos filhos. Como a igreja vê isso, né? Como respeitar, como saber a área de limite e levar isso também aos filhos. Filhos, papai não é dono da igreja, papai é um servo, o pai tem que fazer isso, né? Tem que orientar para que os filhos não sofram e não deixe os caminhos do Senhor lá na frente. Então, isso é uma luta que ela é muito antiga, é como a questão do divórcio. É quase como a discussão do divórcio. Pastor, na sua opinião, o senhor que tem experiência muito maior do que a minha, porque só aí nos Estados Unidos você disse que está com quase 28, 27, 28 anos. Eu tenho 20 anos apenas de pastoreio, mas assim, o que nós temos notado é que muitas igrejas, não sei, talvez pelo que o senhor falou aí, até por conta do ministério, ou do próprio grupo de pastores, não se reunirem e dar uma direção a alguns fatores dentro do próprio ministério, isso, infelizmente, faz com que algumas igrejas não reconheçam o pastor como sendo um representante de Deus aqui na terra, como homem que foi levantado pelo ministério para estar na igreja. E muitas vezes
Isso o pastor passa um bom tempo do seu ministério se desgastando, resolvendo problema, confusão de um, confusão de outro. E o tempo passa praticamente ele não faz quase nada naquela igreja. Numa situação como essa, só que tem mais experiência do que eu, numa situação como esta, quem sofre mais? São os filhos ou a esposa do pastor? Ou ele mesmo? Sofrem todos. Desde que os filhos sejam pequenos, até a idade do conhecimento, né, da esquerda, da direita, do bem e do mal, eles sofrem menos, mas já são atingidos. A esposa, se não tem esse reconhecimento, ela sofre bem mais, né? Já é outro papel, o papel da esposa, né? Às vezes a igreja quer uma esposa quase pastora também, que se a esposa é só da casa, do culto, a igreja reclama hoje em dia, e nem paga a pastora, e paga muito mal o pastor, né? Esse problema sempre vai ter de falta de reconhecimento. Até Jesus foi reconhecido por sua liderança, por pessoas, né? Então, o nosso reconhecimento maior é do Senhor dos Exércitos, né? Se nós formos trabalhar pensando nisso, tem que enfocar-se naquilo que temos que fazer. Sempre vai ter oposição, né? O líder não é só pastor, né? Todo líder sofre duras oposições, né? Principalmente na área espiritual, quando você tem a determinação de Deus, e às vezes os que lhe seguem na direção não têm aquela mesma visão. Por isso que é interessante sempre ter reuniões, explicar onde você está como líder, onde você quer chegar, para que o povo tenha aquela visão. Porque às vezes, por falta dessa comunicação, muitas vezes não entende aquilo que o pastor está fazendo, porque está fazendo. O pastor, muitas vezes, está até no caminho certo, na sua meta, mas por não explicar a coisa, a direção, então eles ficam sem aquele conhecimento. Uma reunião boa de esclarecimento, ela quebra muitas barreiras. E às vezes a verdade é que nós, como líderes, muitas vezes não gostamos de prestar contas nessa área. Então, aí as mentes se enchem, o fuxico entra, você sabe como é o fuxico, né? Entra entre os irmãos. Ovelha fuxica entre elas. Ovelha fuxica entre elas. Se você chegar, nunca vá para a ovelha perguntar a ela se ela disse ou se não disse. Ela sempre vai mentir, diz que é mentira, que isso não aconteceu. Ela fuxica entre elas. Então, para não ter essa coisa, mas para acabar em bom termo, debelar mais isso, é melhor que tenha reuniões periódicas, não de satisfação a um ou outro, mas reuniões periódicas mostrando a sua visão, onde você está e onde você quer chegar. E deixar que eles façam perguntas, você responde. Se há alguém ali atrevido que você vê que está querendo pelejar contra você mesmo, então vai para o joelho com essa pessoa, né? É verdade. Se você for o fundador da igreja, diz a ela que saia. Pastor, me diga uma coisa, na sua opinião... igreja que se adeque melhor. É verdade. Na sua opinião, o que mais tem contribuído para um líder abandonar o pastoreio do rebanho que ele foi confiado pelo Senhor? É falta de apoio emocional, apoio espiritual. Às vezes é caso isolado, de pecado, de coisas que o líder abraça e desagrada a Deus, ele perde força. Porque o pecado faz o líder perder força. Em qualquer sentido. Qualquer líder, falando só de pastor, não. Agora, às vezes, falta de apoio, sozinho. Às vezes eu estava aí pastoreando em João Pessoa e um pastor de uma cidadezinha pequenininha me chama, Pastor Elcio, me socorra. Eu estou aqui na cidade, o grupo não olha para mim, a central, e eu, pastor, não tenho mais força para pregar, não tenho autoridade, porque eu estou devendo ao homem da mercearia. Que autoridade eu tenho para pregar na igreja mais? Me socorra. E a gente tinha que mandar aí pela empresa de ônibus, dos Brito, mandar aquele saco de comida, tudo para sustentar o obreiro, para manter o obreiro no campo, porque faltava apoio do seu grupo para ele. Aquele apoio, certo que tem oração, certo, mas tem também ajuda, na medida do possível, apoiar o obreiro, não é pegar o obreiro e jogar num campo, ou viver ou morrer. Não, tem que haver responsabilidade. Aqui nos Estados Unidos eu acho muito bonito isso. Os americanos batistas não enviam o obreiro para o campo missionário sem antes ter todos os ingredientes, ter toda a base para manter ele naquele campo. Até pagamento de escola para os filhos, só depois que tem tudo arrecadado, está tudo ali, eles mandam para o campo. Isso eu acho americano. Nós não, os brasileiros e hispanos, enviamos a pessoa com a mão na frente e outra atrás, ou para viver ou para morrer, soltamos no deserto. Então, muitas vezes essa falta de apoio, essa falta de... isso faz com que o obreiro desista, né? E aparece, às vezes, o obreiro é novo, jovem, tem certo estudo, aparecem oportunidades de um concurso, de outra coisa, que hoje também pode ser bivocacional.
estar na obra e atuar também numa outra área. Quando é preparado, vai ensinar numa cidade pequena, na escola, tudo. Mas tem muitas coisas que muitas vezes vê a família passando necessidade, os filhos pedindo uma roupa, um sapato, e o obreiro sem ter, aquilo enfraquece o obreiro também. Então, nós temos que ver tudo isso aí. Aproveitando esse gancho aí que o senhor deixa aí sobre essa situação, então, nesse caso, isso pode colaborar, de certa forma, para o número de suicídio que está acontecendo entre pastores? Você está falando de suicídios? Sim, suicídio? Falou suicídio. Muitos pastores têm suicidado. Isso é algo, né, que é um tema muito discutido hoje em dia, não só no Brasil, mas em todas as partes do mundo. E pode ser discutido, mas eu acho que esse não é o ponto, não. Isso aí já vai por outro caminho, entende? Então, na sua opinião... Porque eu creio que essas dificuldades... Na sua opinião... O suicídio também influencia porque falta de preparação do grupo de conscientização, de sentar. Às vezes o obreiro é injustiçado. A questão do suicídio passa por vários caminhos. O caminho emocional, interno da pessoa, é um mundo oculto da pessoa, o que é treinamento da pessoa na alma. Ele não tem, porque, falando de líder na área pastoral também, pastores, o líder é o homem que é cercado por pessoas, mas tem poucos amigos, e ele fala muito, aconselha muito, mas dificilmente ele tem um ouvido para escutá-lo, um ouvido de confiança. Estou falando de confiança, porque não é, qualquer um pode escutar. Porque eu digo sempre na minha igreja, olha, cuidado com quem você conta suas confidências. É uma pessoa capaz de lhe ajudar ou uma pessoa que está só ouvindo, para depois que parar, ele pega o telefone ou vai na esquina dizer o que está acontecendo com você. Então, o líder, às vezes, um pastor, e ele tem que aconselhar-se, vive num país, tem que aconselhar-se com outro de outro país, de outra cidade. Porque parece que os líderes da mesma cidade são rivais, são inimigos. Dá esse parecer, cada um querendo o rebanho do outro, aquela luta que você sabe. Então, às vezes, o pastor tem que sair do seu núcleo para buscar uma pessoa de confiança lá fora. Eu não sei se é de tanta confiança ou porque está longe e não pode, não vai ter conhecimento para dizer o seu problema. O pastor não tem confidentes. Líderes no mundo não tem confidentes, cercado. Uma vez aqui eu estava aqui na igreja, assim, num culto, quase 6.000 pessoas. O pastor pregando, todo mundo escutando. E daqui a pouco termina o culto, o pastor termina e todo mundo sai pela porta principal, o pastor dá uma volta e fica na porta principal para apertar a mão das pessoas. Eu não vi uma pessoa apertar a mão dele. Eu digo, o pastor estava pregando agora para esse povo todo e agora na porta ali, solitária. Todos preocupados com outras coisas, comprando coisas, conversando com outros, e o pastor de cara para cima. Quer dizer, falou para tantos e venha dialogar com ele. Isso é verdade. Isso é terrível. É por isso que dá pregar a Cristo, a sua palavra, momentos de comunhão com ele, porque Cristo nos enche. Então, o líder tem que apegar-se a Cristo de todos os modos. Porque ele sempre vai terminar só. Então, você lê a história dos apóstolos, só João Evangelista, que morreu com 95, 100 anos, na ilha de Patmos, na cidade de Éfeso, por ali. Então, mas todos os demais morreram de modo como mártires, de um modo trágico e só. Até Jesus, quando estava na grande lida, estava só. Até gritou, pai, por que me desamparaste? A história é outra, teológica, mas o líder é aquela pessoa solitária. Em outras palavras, ele tem que apegar-se totalmente a Deus através da oração, da comunhão, da palavra, porque, caso contrário, ele não resistirá. O povo tem um líder como super-homem, aquela pessoa que não falha, e isso não é verdade. O líder tem necessidade, tem suas ciências e precisa ser ajudado. Pastor queridos, olha, beleza, ótima entrevista. Eu quero só que nesse finalzinho o senhor me fale como é que você vê a igreja, a perspectiva da igreja, em nível nacional e internacional. Nacional, no caso, nós aqui, internacional para nós, no caso de vocês, qual é a perspectiva da igreja, quando a gente vê que o secularismo está tomando conta das igrejas em algumas áreas, em alguns países, em algumas regiões, em alguns continentes. Qual é o papel da igreja, da verdadeira A igreja explodiu no mundo todo. Há um avivamento. Antigamente, chega do Brasil e ainda dizem, estamos esperando um avivamento. Para mim, que vivo no Brasil,
e tem a mente de 40 anos atrás, que somente no bairro onde eu vivia, todo mundo sabia quem era o crente, tal de Valdemar, que era das Assembleias de Deus, aí no tempo de Antônio das Chagas, só tinha esse crente aí em João Pessoa. Quer dizer, hoje você chega numa rua e pergunta, onde é que mora aqui o evangélico? Qual deles? Porque uma casa, outra não é evangélico. Onde mora o pastor? Qual deles? Porque nessa rua mesmo tem 5, 6 pastores. Então, há um avivamento no Brasil, na América Latina, na África. Na África hoje há um poderoso avivamento. Onde há menos avivamento hoje é na Europa. A Europa está morrendo. É por isso que Deus está enviando esse fluxo de imigrantes da Ásia e da África invadindo a Europa para começar um grande avivamento. E o avivamento só vem no aperto. Quando tem um aperto, o povo começa a buscar Deus, né? Os Estados Unidos também necessita de um avivamento. O mundo todo necessita da presença de Deus. Mas, na verdade, em relação a 30 anos atrás, o crescimento tremendo da igreja no mundo inteiro. Então, quando há crescimento, um pouco de discórdia, uma parte dá mais ordem, outra não, e entra o secularismo, e sabedores que somos, que tem os lobos vestidos de pastores, na verdade. Na igreja, Jesus mesmo disse que tem o trigo e tem o joio, e que não podemos tirar o joio, porque se tirar o joio prejudica o trigo, vai estragar. Que é o dia de juízo. Tem muita gente hoje, né? Dá o exemplo da igreja brasileira, tem muita igreja, mas deu explosão. Tem muita gente que está na igreja, não posso julgar, mas o que posso ver, que não nasceu de novo. A palavra novo, quando nasce de novo, tem as características. Nicodemo foi buscar Jesus, porque ele queria algo mais. E ele encontrou com Jesus e encontrou um novo nascimento. Então, tem muita gente dentro da igreja que não nasceu de novo. Está ali porque é proveitoso, é um grande grupo, alguns vão para fazer negócio, alguns para buscar ascender na área política e tantas outras coisas. Mas isso sempre aconteceu. Quando você lê a história da igreja primitiva em Atos, em Coríntios, não é diferente, era a mesma coisa. Quando explodiu a igreja, quando sofria, quando corriam os imperadores, tudo, a igreja era mais crente. Pegava a palavra. Quando chegou no apogeu, os imperadores abraçaram a igreja na área de amizade, monetária. Então, a igreja enfraqueceu, mas ficou volumosa. Sabemos que a Bíblia diz que vai haver um grande dia de julgamento. E nesse grande dia, ele separará os lobos das ovelhas, o bode da cabra. Então, a nós, a igreja verdadeira, a igreja, não é muito volumosa, não, porque a Bíblia diz que pela porta estreita entrarão poucos. Pela porta lá, a gente esquece disso. A Bíblia diz 20, 30 mil membros. Amém. Que todos sejam ovelha. Eu não quero que tenha bode, que todos sejam ovelha. Mas, infelizmente, não é. Infelizmente, no rápido da igreja, muitos que estão na igreja ficarão, até pastores ficarão. Então, essa é dura, mas é essa. Então, agora, há aproveitadores, mas a igreja, ela existe. Esta é a minha igreja, Jesus Cristo disse, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja sempre vai existir assim. E vai ser assim. Se você quiser sair da igreja, a pessoa, eu vou sair porque eu quero do pastor, porque é tudo falso. Essa pessoa nunca nasceu de novo. Primeiro, quem sai assim, não nasceu. E quando eu tive uma experiência aqui de uma missionária no Canadá, estive visitando ela em Toronto, no Canadá, já faleceu há poucos dias. Foi missionária no Brasil, do Betel, muitos anos. E ela disse, pastor, eu estou muito triste, porque eu estou frequentando a igreja já faz 30 anos com meu marido, mas agora essa igreja está muito liberal. Olha, pastor, o pastor e os diáconos servem a Santa Ceia todo de bermuda. E eu já não suporto, ela já de idade, né? Mas, pastor, Deus falou uma coisa para mim. Você não vai sair, porque você aqui é coluna. Você aqui é exemplo. Se você sair, cai mais uma coluna da igreja. Ore por eles. O seu lugar é aqui. Eu fiquei tão encantado, porque a crença que por pequenas coisas corre da igreja. Se vai, que são uns fanáticos, que são duas caras, que são falsos. Esse não é o crente. O crente verdadeiro não sai falando, ele sai calado. Ele faz como José, quando Maria apareceu grávida, disse que José era justo e não quis difamar Maria. Então o anjo veio pela noite e falou para ele, quem faz o nome de Deus? Ele é José. Ele não sai falando, porque a igreja não é dele. Pode ter falhas, mas a igreja não é dele. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, lamentavelmente, hoje em dia, quando se prega a palavra um pouquinho mais bíblica,
mais, num contexto, assim, digamos, mais expositiva. Tem muita gente que não gosta, já fica diferente, mas esse é o nosso papel como pastor, é pregar o evangelho. Pastor, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa live, aqui no nosso canal. Que Deus abençoe o senhor. E quero que o senhor encerre aí com a mensagem para os brasileiros e, se possível, fazer uma oração por esse momento que nós estamos vivendo no mundo. Estamos vivendo um momento muito difícil, um momento que nós buscamos. Não foi Deus que buscou, nós. Nós buscamos, e uma pincelada do Apocalipse, da copa, da taça do Apocalipse, já começa a cair sobre as nossas cabeças, né? Esse aviso é mais para a igreja, ainda que todos estejam pagando o mesmo preço, mas Deus espera, como diz lá em Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Foi dito às 7 igrejas da África que viviam uma situação semelhante à nossa, de carnalidade, algumas buscando a Deus, mas a maior parte das 7 igrejas não está em bons caminhos. Então, a palavra, aquele que está falando para a igreja, para os crentes, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E só pode ouvir a voz do Espírito quem tem o novo nascimento. Então, esse é um aviso de Deus para o mundo, principalmente para a igreja. Mais do que nunca, agora Deus dá a ferramenta à igreja para, nunca vai ser base o evangelho, o que está na Bíblia. Mas esse acontecimento agora é um grande, forte sinal para a igreja sair anunciando a verdade do evangelho. Não fazendo no meio das pessoas, mas mostrando que o que está escrito se cumpre. Então, a Bíblia diz lá em Apocalipse 22:11, quem é justo, faça justiça. Quem é injusto, continue na justiça. Quem é limpo, se limpe cada vez. Quem é sujo, suje-se cada vez mais. Eis que cedo vem. Apocalipse 22:11 e 12. Essa é a responsabilidade de cada um. A igreja traz a responsabilidade da grande por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Essa é uma ordem para todo mundo, não só para o Brasil, mas para todo mundo. E esse é o que eu tenho a dizer. Pois é, querido, nós tivemos aí essa entrevista com o pastor Elcio Nunes. Quero agradecer, viu, pastor, a sua participação aqui no nosso canal. Que Deus abençoe o senhor aí nos Estados Unidos, aí na cidade de Houston, no Texas. Que Deus abençoe a sua família e que o senhor continue trabalhando, né, com essa visão de reino, com essa visão de fazer a obra do Senhor aí, atingindo, alcançando o público hispânico aí onde o senhor se encontra. Então, que Deus abençoe o senhor. Muito obrigado, pastor. Você que assistiu essa entrevista, olha, vai curtindo, vai se inscrevendo aqui no canal. É um canal novo e nós contamos com a sua participação. Que Deus abençoe a todos vocês e lembre-se, sem Cristo não há salvação. Deus é Deus e vai continuar sendo Deus. Que Deus abençoe.